Bem-vindo, Júlio. Uma boa noite a todos. Roguemos uníssonos no coração que Jesus nos abençoe. Eu quero inicialmente agradecer imensamente o convite esse que nos dá um prazer incomensurável de estarmos aqui em Arapiraca mais uma vez. Essa terra tão progressista, essa terra tão, como a gente diz lá, tão correta lá em Sergipe. E, como disse nossa irmã Fátima, a gente vai fazer uma reflexão sobre essas indagações de Jesus, que fazer de especial. E a gente precisa entender o Evangelho, entender a jornada de Jesus, a passagem de Jesus aqui, a sua missão. E Jesus, se nós observarmos nos Evangelhos, o único título que Jesus aceitou foi o de mestre. Quando chamaram Jesus de bom, ele disse, bom é Deus. Mas ele aceitava o título de mestre, porque Jesus é o mestre por excelência. Jesus, ele aqui esteve numa missão de amor, não para nos salvar, não para redimir, tirar os nossos pecados, não, em absoluto. Jesus aqui esteve entre nós para nos dar aula, para nos ensinar, para fazer com que nós refletíssemos sobre a vida. Aí a gente vai pensar nisso na questão da pedagogia de Jesus, como Jesus trabalhava os seus conceitos, como Jesus trouxe a sua mensagem, o Evangelho. E a gente precisa observar o seguinte, que Jesus, ele nunca contrariou aquilo que estava estabelecido. Jesus, ele até disse, eu não vim contrariar a lei, eu não vim descumprir a lei, mas sim dar seguimento a esta. Então Jesus, ele não contrariava aquilo que estava estabelecido, mas Jesus, ele tinha uma forma muito especial, porque ele veio para cá para nos apresentar uma nova proposta. Deixa eu interromper aqui, é o jeito. O pessoal da filmagem tem que trazer mais para cá. Se ficar aqui nessa posição vai dar microfonia, você tem que vir mais para cá, Júlia. Agora vocês se adaptem aí, porque todo mundo tem que ficar bem, né? Desculpem, gente, mas são sócios de um ofício. Eu tenho que atrapalhar tudo. Isso é porque é ao vivo. Se fosse gravado, a gente cortava, editava, não ninguém. Mas é ao vivo, vamos continuar, tá certo? Bom, então Jesus, ele apresentou para nós uma nova proposta. Ele não veio contrariar aquilo que estava dito, ele disse, eu vim dar cumprimento. Mas Jesus precisava explicar para nós o seu objetivo, qual era a sua proposta. E o que acontece? Vocês já perceberam como é difícil a gente mudar de ideia? Já perceberam? É difícil a gente mudar um conceito nosso. Aquilo que está enraizado em nós, aquilo que... O costume, não diz aqui no Nordeste, a gente não diz assim que o cachimbo aqui... Como é que diz isso? Bom, eu vou usar outro ditado. O costume é o que mata a galinha no choco, não é assim que diz? Bom, a gente lá em Sergipe tem esse dito aí. Então veja só, é muito difícil para nós mudarmos de ideia, nós mudarmos de posição. Então, para nós aceitarmos algo, mas aceitarmos de verdade, a gente precisa de um incentivo. E é isso que Jesus fazia. Porque Jesus, quando ele nos indaga o que fazer de especial, quando ele faz essa pergunta para nós, a gente precisa entender que para que a gente consiga responder a isso, a gente tem que ir para um dos ensinamentos de Jesus, que é uma verdadeira pérola. É aquilo que está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Que essa indagação de Jesus está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus.
E esse capítulo, Jesus fala das bem-aventuranças do Sermão do Monte. E a gente precisa começar a analisar esse Sermão do Monte, por que Jesus falava aquilo? De que forma ele queria que nós entendêssemos aquilo? Então, o Sermão do Monte, ele é tão sublime, ele é de uma primazia tão assim, até indescritível, que Gandhi, o Mahatma, ele disse certa feita que se tudo fosse rasgado, queimado, todo o conhecimento do mundo fosse sepultado, se restasse o Sermão do Monte, seria possível recomeçar. Porque, na verdade, o Sermão do Monte, essas bem-aventuranças, elas demonstram uma escalada para a nossa evolução. Ela representa, digamos assim, degraus que a gente vai galgando, subindo, para que a gente chegue a essa perfeição que é a nossa culminância, o nosso objetivo. E eu vou pedir permissão a vocês para ler, porque eu não sei de cor, né? Aí eu vou pedir permissão para vocês para ler, porque eu trouxe aqui o Sermão do Monte, ipsilítere. E aí o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, ele começa assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então, o que a gente tem que perceber nisso? Veja só. Jesus, ele vendo a multidão, ele subiu a um monte e, assentando-se. Era uma postura comum daqueles mestres, daqueles que ensinavam. Então, ele sentou-se lá para que as pessoas o ouvissem. Então, era convencionado o quê? Que quando uma pessoa ficava num ponto mais alto e se sentava, é que ele queria a palavra, que ele queria falar. E Jesus, ele olhou para os discípulos, porque ele diz assim, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Mas veja que na frase anterior diz assim, e Jesus, vendo a multidão, então ele aproveitou aquelas pessoas que estavam se aproximando para dar o seu ensinamento, prestar a sua contribuição, a sua tarefa, levar aquele povo o ensinamento. Então, ele, abrindo a boca, os ensinava dizendo, aí Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí depois Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso tem sido mal interpretado. Essa herança tem ideia de propriedade, mas não é. A gente vai ver já. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que Jesus está fazendo aí? Jesus está dizendo, olha, tem a bem-aventurança, aquele que é pobre de espírito, porque o reino dos céus é dele. É bem-aventurado também aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Os que têm misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Então a gente percebe que os verbos estão no tempo futuro. Então Jesus está falando não só para aquele momento, mas Jesus está falando para o futuro. E onde é que está a escalada? Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está dizendo que pobre de espírito não é como a gente comumente interpreta isso. A gente quer menosprezar a pessoa, como você é pobre de espírito, não é assim? Mas Jesus não está dizendo isso. Jesus, na verdade, está dizendo que bem-aventurado, que feliz é aquele que se reconhece pequeno. É aquele que se reconhece como arquiteto da sua vida, do seu destino. Por quê? Porque o problema não é nós errarmos. O problema é nós não achar que erra. Quando nós não temos essa consciência de que erramos, nós já começamos a errar daí. Então é muito difícil a gente mudar se a gente não reconhece o erro. Vamos lá para o livro dos Espíritos. Me perdoe, mas quem me conhece sabe que eu nunca sei o número da questão. Mas chegando ali, a gente pergunta a ele. Então veja só, Kardec, ele pergunta à espiritualidade, qual o meio mais prático e eficaz
de passarmos por esta vida, aprendermos e não sermos arrebatados pelo mal. Questão proposta por Kardec. Aí a espiritualidade responde e diz: um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o autoconhecimento, quando nós nos conhecemos, quando a gente sabe o que é, tem consciência da natureza íntima nossa, então a gente, se tiver boa vontade, se você se reconhecer causador das suas desditas, você vai lutar para mudar. Então, bem-aventurado é esse que é pobre de espírito. Quando a gente reconhece isso, acontece outro ponto, é que nós começamos a nos incomodar com nós mesmos. Quem de nós não já pensou algo, disse algo ou fez algo que imediatamente após a ação do pensamento, da fala ou da ação propriamente dita, se arrependeu? Muitos de nós. Muitos de nós. Ou seja, esse é o choro que Jesus fala. Quando a gente se lamenta intimamente, eu não deveria ter feito isso. E não existe dor pior do que o remorso. Aquela sensação que a gente diz: eu pisei na bola, eu não deveria ter feito isso, eu não poderia fazer esse tipo de não ter esse pensamento. Então, esse é bem-aventurado, porque a partir do momento em que nós estamos nos autoconhecendo, estamos nos policiando, estamos mudando, estamos nos transformando. E quando a gente tem essa consciência, a gente aprende o que é caridade. A gente aprende o que é caridade, porque é outra questão do livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? Aí a espiritualidade responde: é perdão para com as faltas alheias, indulgência para com os erros e benevolência para com todos. Então, ou seja, bem-aventurado aquele que é manso. Quando a gente atinge a mansuetude, significa que nós olhamos para o próximo e nós praticamos indulgência, que nós o compreendemos. Então, quando a gente passa a compreender o outro, a gente zanga-se menos, a gente começa a crescer. E crescer não é você ficar superior aos outros, não. É superior a si mesmo, ao seu íntimo, às suas más tendências. Aí Jesus continua quando ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. E o que é ter fome e sede de justiça? É você reconhecer o direito do outro. É você praticar o bem sem ter nada que esperar em troca. Porque muitos praticam o bem para ir para o céu, ou para não ir para o inferno. Nós, espíritos, também não ficamos fora disso, não. Nós praticamos o bem para querer ir para nosso lar. Praticamos o bem para não querer ir, para não ir para o umbral, né? Está no mesmo. É só questão semântica, o nome. Mas a gente precisa praticar o bem porque faz bem. A gente precisa querer a justiça. E o que é justiça? O que é justiça? Se a gente for definir justiça, a gente vai usar Jesus. Faça ao outro aquilo que você quer que consigo seja feito. Isso é justiça. Isso é o senso de justiça. Quando a gente tiver a mansuetude, porque nos reconhecemos imperfeitos, nós vamos então alcançar essa fome e sede de justiça e seremos fartos, porque quem promove igualdade e justiça não são as leis. Não são as leis, são nossos corações, quando atingirem fraternidade. Então a gente precisa pensar nisso. E aí ele diz que bem-aventurados os misericordiosos, ter misericórdia para com o outro. Por quê? Todos nós precisamos de misericórdia. Quem não errou? Quem ainda não vai errar? Todos nós. Então nós precisamos, e o que diz na oração dominical: perdoai as nossas ofensas, como perdoarmos os nossos ofensores. Então a gente está precisando ver isso. E Jesus, nesse ponto, ele mostra para nós a culminância. Quando ele diz: bem-aventurados os limpos, porque eles verão Deus. E o que é ver Deus? É você se elevar. E o que é ser limpo, puro de coração? Complica, né? Complica para nós. Tem uma lição no Evangelho que chama-se o homem de bem. E essa lição está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Ele dizia assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Já pensou? Já pensou? Eu estou fora. Eu não consigo praticar na maior pureza, ser justo. Então a gente precisa começar a se desafiar. Porque depois que Jesus disse isso, o que é que ele faz? Ele chega para os discípulos e ele continua o seu discurso. E o que é que ele diz? Aí ele começa a dar um novo rumo a esse sermão, como ele começa a mostrar a consequência, o galardão disso, quando ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha, bem-aventurados aqueles que promovem a paz, porque eles serão filhos de Deus. Ah, mas todo mundo é filho de Deus? Sim, mas filho no sentido de estar mais próximo de Deus. Não que Deus não esteja próximo de A, de B ou de C. É uma coisa difícil para a gente entender. Por quê? Deus ama a todos nós, igualzinho, da mesma maneira. Não ama mais nem menos ninguém. A gente não consegue entender isso. Então, ele diz isso: bem-aventurados aqueles que são pacificadores. Ele diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que sofrem perseguição, por quê? Porque são justos, porque levantam bandeiras de proteção, de amizade, de sinceridade, de fraternidade. Geralmente são pessoas que não são reconhecidas por nós, humanidade. A gente vê o exemplo: quanto tempo Chico passou no anonimato, quanto sofrimento, quanto Chico passou. Não estou falando de sofrimento físico, não. Quanto desdém Chico recebeu, quantas humilhações quiseram propor a ele. Ele se levava a tudo isso. Madre Teresa, ela foi renegada pela sua própria religião. E a gente vê tantos outros. A irmã Lúcia aqui na Bahia ficou sozinha naquela obra, mas persistiram. Então, bem-aventurados esses que estão perseguidos, porque deles é o reino dos céus. E aí Jesus diz para os discípulos: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ou seja, nós, quando queremos levantar, hastear a bandeira do Cristo, nem sempre somos compreendidos. Aí, esse sermão do monte, por essa característica, ele é a síntese dessa doutrina de Jesus. Mas, nesse capítulo 5 de Jesus, está o objeto central da nossa indagação. O que fazeis de especial? Então, no contexto que foi feita essa pergunta, está no contexto do Sermão do Monte, que é essa síntese do cristianismo. Mas Jesus, quando ele nos apresentava, quando ele ensinava, quando ele estava ali com os discípulos, com a multidão, Jesus ele tinha um modelo pedagógico para aquele ensinamento. O que é que Jesus fazia? Jesus, toda vez que ele ia mostrar um conceito novo, Jesus, como dissemos, ele não contrariava outro. E aí fica a pergunta: será que a gente está aprendendo? Será que a gente aprendeu o que Jesus nos ensinou? Eu não estou falando de aprender no sentido simplesmente de diga o que está escrito no Evangelho tal, no capítulo tal, diga o que está escrito na codificação. Não estou falando do conhecimento pura e simplesmente. A gente precisa perceber que, já que falamos no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a lição seguinte: os bons espíritas. Ela inicia dizendo: o Espiritismo, bem compreendido, aí vem uma vírgula. Quando colocam uma vírgula e colocam aquela partícula, mas, eu digo, já vem coisa, né? Então, o Espiritismo bem compreendido, estudado, meditado, refletido, mas, sobretudo, vivido. Aí é onde encontramos o desafio. Porque vivenciar uma doutrina, vivenciar o cristianismo, exige de nós mudanças. Exige de nós uma nova postura, uma nova forma de pensar, de interpretar. Aí vem a pergunta: será que nós aprendemos de forma correta? Será que nós interiorizamos os conceitos
do cristianismo, da doutrina espírita, de forma correta. E o que é essa forma correta? Será que ela tem uma aplicabilidade em nossas vidas? Será que eu me comporto como uma pessoa que está preocupada em superar essas minhas más tendências? Eu estou pronto para desafiar a mim mesmo? Para me superar? Será que eu estou pronto para isso? Será que eu interpreto corretamente? Então, o que acontece? Como é que Jesus trabalhava esses conceitos novos? Jesus, ele utilizava-se de 3 elementos pedagógicos. Ele criticava, ele contestava o que estava ali estabelecido, e ele então apresentava uma nova proposta, e depois ele convidava as pessoas a uma reflexão, demonstrando que precisaria aquele conceito ser meditado, ser refletido. Então o que acontece? Nesse mesmo capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lá do versículo 43 até o final, que é o 48, Jesus começa então a fazer essa indagação. Jesus começa a buscar uma reflexão sobre o que havia sido estabelecido. A gente tem que lembrar o seguinte: temos que ir lá para os 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio, na Galileia, e a gente vai ver o seguinte, que o Estado judeu era uma nação teocrática. O governo judeu era teocrático, baseado em leis divinas, as leis que Moisés trouxe. Então a gente vai lá para o Velho Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, são livros das leis, dos comportamentos. Então, muito apegado o povo judeu, muito apegado aqueles sacerdotes, aos ensinos da palavra. Tanto é que Paulo, ele, em uma de suas citações, ele disse: a letra mata, o espírito vivifica. E a gente tem que começar a perceber, a se acostumar com isso, que nós, ao encararmos as Escrituras, os ensinos de Jesus, nós temos de ter esse senso crítico de interpretar aquilo que Jesus realmente quis dizer. Porque há citações que nem sabe se é do Cristo, mas que são estranhas e precisam ser interpretadas. Por exemplo, mestre, aí fora está tua mãe e estão seus irmãos, querem ter contigo. Aí Jesus olha para aquele que deu o recado e olha para as pessoas, aponta para elas e diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão esses que estão aqui e cumpre a vontade do meu Pai? Poxa, Jesus está renegando a família, a mãe e os irmãos? Não, em absoluto. Ele estava dando um novo conceito de família, mas isso fica para depois. Mas o que acontece? Essa citação de Jesus precisa ser analisada. Aí lá no Evangelho de Mateus, nesse capítulo 5, versículo 43, Jesus, ele diz aos que ouviam, aos discípulos também o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Deus faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Agora, vamos voltar para isso. O que é que Jesus diz? Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Veja só, gostar de quem gosta da gente é fácil, né? É bom, é ótimo, não é bom? Não é isso? A gente pensa assim: poxa vida, é tão bom quando a gente está rodeado de pessoas que gostam de nós, que nos amam, nossos amigos, aquelas amizades, aquela fraternidade toda. Oh, coisa boa, não é verdade? E quando a gente está no meio dos nossos egos, hein? Como é que fica? Não é bom. A gente não gosta, é verdade. E a gente então passa
vibrar negativamente. Concordam comigo? Concordam? Muita gente vê isso. Então é muito fácil a gente gostar de quem gosta de nós. A gente segue lá Roberto Carlos, né? De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Ele não diz que só vou gostar de quem gosta de mim? Está errado. Está errado. Aí Jesus, ele pega esse ponto. Por quê? Porque está lá a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E como o Gandhi disse, se a gente for praticar isso, daqui a um tempo só vai ter cego e banguelo. Não é verdade? Então só vai ter cego e banguelo. A gente tem que começar a pensar diferente. O que acontece? Foi o que Jesus disse. Então ele não deveria contrariar esse ensinamento. Por quê? Porque senão ele estaria cometendo um crime. Porque o Estado é teocrático. Então ele estaria blasfemando. Então o que é que Jesus diz? Aí diz assim, ele, Jesus, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Olha, o outro está dizendo, amarás aqueles que amam você, e você odiar quem te odeia. Você vai odiar os seus inimigos, é o ensinamento. Ele aí contesta, ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Olha, tudo o contrário. Fazendo pegar a antítese daquilo que era recomendado. Se está odiando, você ama. Se está maldizendo, você bendizei. Ou seja, fazei o bem aos que vos odeiam. Eu tenho que fazer o bem para quem me odeia. E vou ter que orar por aqueles que me maltratam, que nos perseguem. Para quê? Para que você seja filho do vosso Pai que está no céu. Aí ele justifica isso. Então veja bem, a gente precisa perceber exato esse ponto aí. Jesus, ele não está contrariando, ele não está dizendo, olha, não faça isso não. Veja que ele não diz em nenhum momento, ele diz o que estava recomendado. Mas ele diz, eu porém vos digo, amai. Ele não diz nunca não. Ele não disse não, amai os vossos inimigos. Aí ele justifica isso, porque ele diz assim, porque Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e que a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, Jesus está dizendo por quê? Por quê? Nós temos que odiar. Por que nós temos que maldizer? Por que nós temos que perseguir se Deus, o Pai, e aí é o Estado teocrático, se Deus, ele faz nascer o sol, levantar o sol para todos. Deus não faz distinção em nenhum de nós, em nenhum povo. Ele pergunta, porque se a chuva cai, e a mesma chuva que cai na terra do justo, vai cair na terra do injusto. O mesmo solo que produz, ou seja, Jesus ele está dizendo, olha, Deus está abrindo os tesouros para nós. Agora a gente precisa refletir no nosso compromisso com Deus. No nosso compromisso com Deus. Então, ele justifica primeiramente o quê? Essa citação dele. Quando ele diz, eu porém vos digo, ame quem te odeia. E ele justifica isso com Deus. Ele diz, mas Deus não ama a todos. Se a gente tem que amar a Deus é tentar fazer as suas vontades. Então eu preciso amar a todos. E aí ele utiliza-se de uma provocação. Porque ele fala do publicano. Então ele diz assim, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Aí a gente precisa entender o que significa publicano. Porque Jesus, ele coloca esse publicano, essas pessoas, nessa comparação, nessa metáfora que ele quer introduzir, para que as pessoas raciocinem. E o que é que ele fez? O publicano. Quem eram os publicanos? Publicanos eram aqueles judeus que eram funcionários do Império Romano. E qual era o ofício deles? Era recolher o tributo, os impostos. Olha, até hoje, vou falar baixinho, quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém. Agora vamos imaginar o quê? Vamos imaginar aquela época, a situação, a conjuntura
social naquele momento, política. O Império Romano dominava o mundo como a ferro, a força, com o exército, com o pulso, opressor. Então, os romanos eram detestados. Detestados. E um judeu, um conterrâneo, está trabalhando para esses caras. Então eles eram odiados, os publicanos. A gente vê Zaqueu, publicano, Levi, o Mateus, que ficou todo mundo olhando, mas como é que vai chamar esse camarada aí? Então Jesus utilizou o quê? Naquela questão da oração. Olha, o publicano está orando. Quem orou melhor? Publicano ou fariseu? Jesus, a sinceridade do publicano. Então, Jesus sempre utiliza do publicano. Nesse momento, aí Jesus provoca aqueles que lhe ouvem. Por quê? Ele diz assim: pois, se amardes os que vos amam, como estava ensinado, como está ensinado. Se você amar somente o que vos amam, que galardão tereis? Que recompensa você tem? Aí ele diz: por quê? Não fazem os publicanos também o mesmo? Aí Jesus provocou. Provocou por quê? Porque os publicanos, eles amam quem os ama. Os publicanos não perseguem quem não os persegue. E aí fazem a mesma coisa. E aí ele vai além, ele diz: e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os publicanos também assim? Aí a gente precisa entender o que foi que aconteceu. Jesus, ele colocou a crítica. Pegou o ensinamento, aquele que estava estabelecido, ele criticou. De que forma ele criticou? Quando ele disse: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, maldizei-o. Então, ele criticou. Ele estabelece ali um processo de crítica. Ele disse: olha, então, vocês ouviram isso. Vocês estão praticando isso. Vocês estão entendendo isso. Agora, eu vou dizer. Aí, ele apresenta uma nova proposta. Ele apresenta uma nova proposta. Veja que ele não pediu às pessoas que deletassem aquela, que ignorassem aquela, que contrariassem aquela. Não. Ele, nesse momento, ele apresentando uma nova proposta, quando ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Aí ele diz: para que sejam filhos de Deus. Ou seja, ele está apresentando essa proposta. Agora, quando ele apresenta uma proposta, veja só, apresentar a proposta, então somente não vale. Você tem que defender isso, você tem que justificar isso. Então Jesus, ele aí começa a provocar. Ele justifica com a bondade de Deus. Deus faz o sol nascer para todos, faz a chuva cair para todos. Então ele está dizendo a Deus, esse Deus que a gente está falando, que é o mesmo Deus, ele considera todos iguais. Ele ama a todos. Tanto é que o sol nasce para todos, a chuva cai para todos. E a chuva é uma dádiva de Deus, o sol é uma dádiva de Deus. A gente olha para o universo, a natureza é uma dádiva de Deus. Se a gente olhar assim, puxa vida, eu sou fã do momento do amanhecer. Porque a gente passa pela noite, e a noite geralmente, por conta da escuridão, nos dá medo, porque a gente não enxerga o horizonte, a gente não consegue enxergar o caminho. Mas aí a gente olha para essa abóbora azulada, e muitas vezes ela está salpicada de estrelas. E mesmo quando as nuvens estão atrapalhando a nossa visão, mas o nosso entendimento nos diz que além daquelas nuvens existem estrelas. E aí a gente pratica a coisa mais maravilhosa que tem, o que é a capacidade de sonhar, de ver aquilo que não está na nossa frente. Então a gente coloca os olhos do coração. E aí, como colocou o Antoine Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, só se vê com o coração. Então quando a gente coloca isso, a gente percebe que existem estrelas no céu, que apesar da noite escura, há estrelas a brilhar, a mostrar um caminho, e que é uma questão de tempo para que o astro-rei inunde
todo o mundo com a sua luz, com o seu calor, com o seu carinho. Isso é a manifestação do amor de Deus. Então Jesus utiliza-se disso. Deus faz nascer o sol para todos. Ou seja, ele joga para aquelas pessoas, para quem ele estava falando, olha, você aprendeu a odiar. Mas eu estou lhe perguntando, se Deus, ele ama a todos indistintamente, e a gente tem Deus como sentido da vida, a gente tem o respeito, o amor a Deus, né, simples, que todos nós fazemos, dizemos, então por que você tem que odiar, se Deus ama a todos? Então, apresenta isso. Então, essa é a apresentação da proposta. Mas ele pede nessa citação, quando ele continua, ele para que a gente faça uma reflexão. Porque ele diz assim, mas se vocês estão fazendo a mesma coisa que os publicanos, que vocês criticam, o que você está fazendo de diferente? O que você está fazendo de especial? Você não está fazendo nada de mais do que o trivial. Você não está avançando. Então a gente precisa perceber isso, por quê? Porque quando ele termina o Sermão do Monte, ele apresenta para nós a culminância. É o nosso objetivo, nossa meta existencial. Quando ele diz, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Aí a gente tem que trazer esses ensinamentos. Nós temos que trazer esses ensinamentos para nós. Para Arapiraca, para Alagoas, para o Nordeste, para o Brasil, para a América do Sul, para o mundo, para o universo. Nós precisamos ter essa consciência que se a gente quiser um mundo novo, se a gente quiser uma sociedade diferente, a gente tem que fazer algo diferente. A gente tem que fazer alguma coisa especial. Especial em que sentido? No sentido de não praticar a mesmice, de ousar fazer diferente, de buscar a consciência naquilo que faz. Então a gente começa a perceber o seguinte, aí o papel da doutrina espírita. Essa menina que vai fazer agora 162 anos. Então a doutrina espírita, ela é, digamos assim, ela é um pouco diferente. A doutrina é um pouco diferente da grande maioria das religiões estabelecidas. Sabe por quê? Porque a doutrina espírita, ela diz assim, olha, a vida não tem nem castigo, nem recompensa. A vida tem consequência. Nós estamos construindo o dia de amanhã. Como? Aí cada um vai ter que procurar responder. O nosso querido Chico, o Cândido, Chico, ele dizia assim, se você não está satisfeito com o que está colhendo, passe a observar melhor aquilo que você está plantando. Tem consequência, a gente precisa estar atento a isso. Então, a doutrina espírita, quando pergunta para nós, puxa vida, você está aprendendo os seus conceitos, os conceitos da doutrina? Você está fazendo o que com isso? Por que muito, que bem compreendida, mas sobretudo vivida? Aí o Espírito, Viana de Carvalho, ele disse, o Espiritismo é simples, porém não é fácil. É simples por quê? Porque os seus conceitos são muito lógicos. A gente não precisa de uma mente privilegiada, nenhum conhecimento excepcional para ter um entendimento daquilo que diz a doutrina. Por isso que ela é simples. Mas por que ela não é fácil? Ela não é fácil porque exige de nós romper determinadas barreiras, deixar de lado determinados dogmas e pensar que tudo na vida tem um porquê. Pode ser que eu não saiba explicar, mas tem um porquê, tem uma razão. Então, o Espiritismo faz com que nós tenhamos essa visão crítica, que façamos uma análise crítica da nossa postura, do nosso comportamento, da nossa forma de pensar. E aí diz, puxa vida, isso é novo, isso me renova. Então o conhecimento espírita serve para a renovação.
A gente não tem que ir para uma casa espírita, para um centro espírita, não é para tomar passe. Não é para estar bebendo água fluidificada. Não é para estar conversando com o espírito. Esse não é o objetivo. Eu vou abrir um parênteses aqui. Só pegar um pouquinho de água. Fulvia me conhece, sabe que eu tenho bebido muita água, né, Fulvia? Bem, então, veja só. A gente começa a pensar assim. Uma vez eu estava conversando lá com as pessoas numa instituição espírita, lá em Aracaju. E o tema que a casa nos apresentou foi comunicabilidade entre os dois planos. Aí a gente preparou o material, tudo, fizemos até uns slides, explicamos e tal. E muito bem. Após a palestra, esse trabalho, nós estávamos recolhendo o material e se aproximou uma senhora. Então ela chegou para mim e disse: posso fazer umas perguntas ao senhor? Eu disse: pode. Falei: isso que o senhor falou é verdade? Eu disse: não, mas você achou que eu estava mentindo? Mas tudo bem. Eu disse: é verdade. Já existem aí comprovações, inclusive científicas, da possibilidade de comunicação. Tem uma ciência aí que o pessoal da eletrônica estuda muito, que é a transcomunicação, enfim. E aí a gente tentou explicar. Aí ela disse: ah, que bom. E o senhor conversa com os espíritos? Eu digo: todos nós conversamos, minha irmã. Às vezes está assim, tem pensamento, tudo. Mas o senhor conversa? Eu digo: converso. Eu digo: aí eu pensando cá comigo. Como a gente diz lá em Sergipe, essa alma que reza. Então ela chegou: posso fazer mais uma pergunta ao senhor? Eu digo: pode. Dá para o senhor perguntar para os espíritos se meu marido tem outra? E eu aí disse: bom, para responder essa pergunta, o melhor espírito que a gente tem para perguntar é seu marido. Se ele vai responder ou não sei. Aí a gente vê, depois eu, como diz, desdobrei, vamos dizer assim, né? E comecei a conversar com ela, explicar que não era isso. Mas a gente tem uma ideia equivocada do objetivo da religião. A gente tem uma ideia equivocada da missão do Cristo aqui. Por isso que ele perguntou: o que você faz de especial? Se você não está aprendendo nada. Se você não está aprendendo, você não faz nada de especial, você não faz diferente. Porque só faz diferente, só faz especial quem aprendeu. Quem está disposto a mudar. Aí sim, muda de comportamento. E nós estamos dispostos a essa mudança? Por isso que o Espiritismo é simples nos seus conceitos. Mas ele não é fácil na operacionalização disto, na vivência desses conceitos. Por quê? Porque nós sempre temos aquele impedimento. O impedimento de ordem o quê? Íntima. Eu não tenho vontade. Então é muito mais fácil eu colocar a culpa da minha desdita no outro do que assumir a minha culpa. Então a gente precisa começar a mudar esses paradigmas. A gente precisa começar a se perguntar: o que você está fazendo de especial? Então a gente tem que começar a olhar para as nossas mãos. Que marcas elas levam? O que a gente está fazendo? E aí, já que a gente lembrou Madre Teresa, ela disse: as mãos que ajudam são mais sagradas do que as poucas que oram. Então, quais são as marcas das minhas mãos? O que elas levam? O que vai em nosso coração? Que lembranças nós carregamos? Infelizmente, a gente tem uma facilidade tremenda de lembrar daquilo que nos machuca, de lembrar daquilo que é triste. Se a gente fizer um exercíciozinho aqui, eu vou dar 3 segundos para vocês se lembrarem de uma coisa boa que aconteceu esse ano com vocês. 1, 2, 3. Acabou. Quem lembrou, lembrou. Agora vamos fazer um outro exercício parecido. Eu vou dar 3 segundos para você lembrar de uma coisa ruim que aconteceu com vocês. 1, 2, 3. Só basta lembrar de uma. Lembrou de muito mais. Por quê? Por que a gente se prende a coisas que nos machucam? E a gente fica remoendo isso. O que você faz de especial? Se você tem tantos dias pela frente, se você já teve inúmeros dias para trás,
que te fizeram sorrir, ter a sensação de felicidade. Então, o que é que vai no seu coração? Que lembranças tu carregas? Aí, o que é que você tem feito com a tua vida? O que é que você tem feito das suas ações, dos seus pensamentos? Então, olhe, note as suas pegadas, as pegadas que você deixou, para onde elas seguiram. Lembre-se do que você mudou. Será que você mudou durante essa caminhada? Ao seguir esse caminho? Pense como é que você vai escrever a sua história daqui para frente. Baseado em quê? Naquilo que eu aprendi? O que foi que eu aprendi? O que a gente fala muito mais. E a gente percebe que a gente fala muito mais do que faz. Então o que você faz de especial? Pense muito bem nisso. O que é que você faz de especial? No que você aprendeu, no que você deixou de aprender, o que é que você faz de especial? Então olhe para as suas mãos. Se lembre das marcas que deixou. Porque todos nós nascemos para a felicidade. Todos nós devemos e merecemos ser felizes. Indistintamente. Mas para isso, a gente tem que construir essa felicidade. A gente tem que fazer algo de especial. A gente tem que vivenciar o que Jesus nos ensinou. Porque a vida, ela nos cobra. A vida, ela chega para a gente e em determinados momentos, ela nos machuca. Ela começa a nos oprimir. E não é a vida, são nossas ações, as consequências dela. Mas a gente se vê naquela pressão e a gente sente que até a alma sangra. Exatamente no momento como esse que a gente tem que fazer algo de especial. A gente tem que olhar para dentro de nós e dizer, não, eu vou mudar isso. Eu vou reconstruir, eu vou recomeçar. Eu vou tratar de minha vida de uma forma diferente. Eu vou ser uma pessoa especial porque eu vou amar. E somente o amor é capaz de transformar. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz, o amor é o olhar de Deus. Porque todos nós estamos sob os olhos de Deus. Todos nós estamos envolvidos pelo olhar de Deus. E o que Deus espera de cada um de nós é que a gente faça algo de especial. E muito especial. Deus espera que a gente diga, não com palavras, mas com sentimentos. Deus espera que a gente externe isso numa voz audível em todo o universo. Que a gente diga, eu sou feliz. E que Deus dê a felicidade a todos vocês. E eu sou, mais uma vez, imensamente grato pela oportunidade de aqui estar. Peço permissão a vocês que amanhã eu estarei me deslocando para Maceió para outra atividade, por conta de convite de uma instituição espírita lá. E por isso não estarei com vocês mais. Em julho, 26 de julho, eu estarei lá no Emmanuel, né? Cadê Paulinho? Está ali. Mariazinha está ali. Então eu estarei no Emmanuel, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos nós. Que nós sejamos envolvidos em muita paz, em alegria. E que possamos fazer algo de muito, muito especial. Ser feliz, tá bom? Combinado? Então, um cheiro no coração. Tchau.